pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Eilo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquia. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendências duradouras e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas.
Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em tuas minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me o próprio do inimigo, e desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de favor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproveitamo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àqueles que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho,
aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedeceram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus do Nazaré. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus do Nazaré. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estava se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem.
Nada falei a escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Pedro novamente negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? E Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar:
Crucificam-o, crucificam-o. Pilatos respondeu: Levai-o a vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilato ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilato levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocar na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de baixo a alto, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava em pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-a à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximar de Jesus e vendo que já estava morto, não lhes quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharem para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio para tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixa de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi sepultado, crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando essa tarde, que ainda faz parte do primeiro dia do nosso trido pascal. Ontem nós celebramos a última ceia de Jesus, esse momento solene que Jesus, por amor, celebra este último momento de reunião com os seus discípulos na Santa Ceia. Hoje nós celebramos a continuidade, porém, Jesus que agora é morto na cruz para a salvação de toda a humanidade. Gostaria que nós pensássemos nessa direção. O que representa a morte de Cristo para você, para mim, para nós? O próprio apóstolo Paulo vai dizer que Jesus passou pelo mundo fazendo bem. Nós também somos testemunhas disso, de tudo aquilo que Jesus realizou, com a intenção de reintegrar as pessoas no convívio da sociedade, curando essas pessoas, perdoando, curando os enfermos. Porém, o poder que estava naquele momento estabelecido não via Jesus como uma pessoa boa. Então os poderes instalados em Jerusalém, poder econômico, político e religioso, fizeram um complô entre eles para condenar Jesus, porque Jesus se dizia ser o Filho de Deus. E foi acusado de blasfemo, de querer ser Deus. É que esta gente procurava e procurou, e assim o fez, eliminar Jesus, tirar Jesus
daquilo que era a sua missão. Hoje nós celebramos a morte de Jesus, mas a nossa alegria é que nós não vamos ficar neste momento. Nós já estamos todos na expectativa de celebrar a ressurreição de Jesus, porque nós temos certeza que nenhum poder do mundo foi capaz de calar Jesus. A morte é apenas, para nós cristãos, uma morte aparente, porque Jesus ressuscita. E a morte de Jesus se dá enquanto homem, não enquanto Deus. Portanto, essa nossa liturgia de hoje, celebramos estes momentos, este primeiro que nós estamos concluindo, a proclamação das leituras da Palavra de Deus, e em seguida nós faremos a nossa prece, oração universal, rezando com a Igreja e por toda a Igreja e pelas necessidades nossas e as necessidades do mundo. Faremos em seguida um outro momento, que é a adoração da cruz, da Santíssima Cruz. E teremos a oportunidade, ao final da nossa celebração, nos aproximarmos do Cristo crucificado, morto pela nossa salvação, para prestar a nossa adoração, dando a Ele o nosso beijo de respeito e de agradecimento. Aproveito para dizer que este momento da adoração da cruz não é em si a adoração da materialidade da cruz em si, mas daquilo que a cruz representa para nós cristãos e em especial para nós católicos. Talvez pela cultura que nós temos muito hoje, de sermos acusados de adoradores de imagens, muitos de nós ficamos um pouco receosos de prestar a nossa adoração a Jesus pregado na cruz. O leito para nós, no qual Jesus foi crucificado, é um símbolo do seu amor por nós. Então nós não paramos naquela materialidade, mas o nosso ato de adoração é dirigido a Cristo. Isso é tão importante porque o próprio Deus, Ele quis materializar a sua palavra. Lá no princípio, Jesus era o Verbo, Jesus era a palavra. E Deus quis que seu Filho também se materializasse no corpo de um ser humano que se tornasse carne. E assim Jesus encarnado é para nós a palavra de Deus que se materializa sem deixar de ser Deus. Nós podemos encontrar tantos significados para gestos que nós realizamos. Quando uma criança, por exemplo, beija sua mãe, o seu pai, essa criança está dando um beijo de respeito ao pai e à mãe. Um beijo de carinho ao pai e à mãe. Este é o significado da criança, do filho, beijar o pai, beijar a mãe. Quando um casal de namorados se beija, estão manifestando ou significando
o amor mútuo que existe entre este casal. Quando nós beijamos uma foto, na verdade nós não estamos beijando, não queremos beijar aquela foto em si, mas o nosso grande desejo está, se pudéssemos naquele momento beijar aquela pessoa que está representada ali naquela foto. Então, para nós, o beijo que faremos daqui a pouco ao Cristo morto crucificado tem este significado da nossa adoração, do nosso respeito a Jesus, que morreu por mim, morreu por você e morreu pela humanidade. Mesmo que alguém negue Jesus como Salvador, mesmo que alguém renuncie a sua fé, Jesus morreu também para aquela pessoa. Jesus derramou seu sangue pela humanidade. Portanto, após este terceiro gesto, rito da nossa celebração, nós teremos a oportunidade de receber Jesus presente no sacramento da Eucaristia, que nos foi consagrada na missa de ontem. Porque hoje, sexta-feira santa, é o único dia do ano que não se celebra a missa. Em nenhum lugar do mundo se celebra a missa na sexta-feira santa. Nós comungamos a Eucaristia que nos foi reservada da missa de ontem. Queridos irmãos e irmãs, pensando no amor de Jesus para conosco, como perguntei ao início, o que representa a morte de Jesus para você, para mim, para nós? Vamos pensar também nas muitas vezes que nós precisamos morrer em alguma coisa da nossa vida para podermos produzir mais vida. Quantas renúncias as nossas famílias fazem, quantas renúncias o marido, a mulher, muitas vezes precisam fazer para que naquela relação de amor, aquela relação familiar, possa ali gerar mais vida. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele não dará frutos. A morte que nós realizamos também em muitos momentos da nossa vida não é uma morte para destruição, mas é a morte para gerar mais vida e vida em abundância. Vamos nos agradecer, portanto, hoje a Jesus que morreu por nós. Não sei nem mesmo explicar tanto mais. Por que tanto amor? Por que Jesus nos amou tanto? Por que Nossa Senhora foi tão forte, vendo seu filho sendo crucificado, sendo morto de uma forma tão violenta? Porque Nossa Senhora sentia e sabia que a entrega de seu filho era uma entrega por amor. Por isso Nossa Senhora permaneceu firme, forte, nos pés da cruz para acolher Jesus ensanguentado, desfigurado, cuspido, sujo de terra, de barro, formado pelo seu sangue e a poeira. Meus queridos irmãos e irmãs, quando passarmos também por nossas dores, que talvez muitos de nós estejam até passando agora, talvez alguma situação que está quase que nos fazendo morrer aos poucos, às vezes uma doença na família, às vezes uma morte inesperada, às vezes uma situação de dificuldade com o filho, com a filha.
Quantos de nós, talvez neste momento, estamos correndo aos poucos para poder surgir, nascer, ter mais vida naquela situação? Vamos pensar em Jesus, que morreu também por nós. Vamos buscar força ali. Vamos buscar força no sangue derramado por Cristo, naquela lança que os soldados lançaram no seu peito, que foi aberto e de onde correu água e sangue, os sacramentos da igreja que nascem daquele lado do Cristo ferido pela flecha, o sacramento do batismo, a água que jorra, o sacramento da Eucaristia, o sangue que nasce do lado esquerdo de Jesus. Que Ele nos dê a força para que possamos também continuar a nossa missão. Não é em vão, meus irmãos, não é em vão. Vocês passam, eu passo, todos nós passamos pelas nossas cruzes, passamos pela nossa via sacra, passamos pela nossa quaresma, mas a certeza de que vale a pena. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui por acaso, vocês e eu, nós estamos aqui porque nós acreditamos que é Cristo a única razão da nossa vida. Cristo é o único capaz de realmente nos fazer felizes, de dar vida e sentido às nossas lutas. Sem Cristo é tudo um buraco. Sem Cristo é tudo vazio. Sem Cristo nós vamos um pouquinho só, depois não vamos mais, porque nos encontramos sozinhos. Pai, mãe, comunidade, todos nós, vamos colocar no coração de Cristo também as nossas lutas, as nossas mortes cotidianas, os nossos sofrimentos, mas sobretudo a certeza da nossa alegria em Cristo, que ressuscita para dar vida também a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Durante as preces, se alguma pessoa tem dificuldade de ficar em pé, podem se sentar. Os demais vamos acompanhar também de pé. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que ela a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso arcebispo Anuário e seus bispos auxiliares,
por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra o seu coração e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido na água do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se designe reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade da sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelos que não crerem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminado pelo Espírito Santo, possa também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não conhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso,
criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes e o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhe dirija o Espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome. Abra as prisões e liberte os cativos. Leve pela segurança dos viajantes e transuentes, repatrie os asilados de saúde, aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o leio da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o leio da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o leio da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Prova de amor maior não há.
todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Se é possível, ó Pai, se é possível, afasta de nós este cálice, porém não se Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar só um minutinho, por favor. E vocês, antes de virem, poderão deixar o ato conectado com talvez a pessoa doente, uma pessoa idosa que não pode vir, e assim acompanhar a nossa celebração. Amanhã também, às 20 horas, vai estar sendo transmitida pelo Facebook Valdeci Batista. Muito obrigado a todos. Vamos ficar de pé para recebermos a bênção. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos nos retirar em silêncio, como pede a nossa liturgia.